Olá, esse seminário será sobre febre reumática. O grupo é o grupo 7 e ele é composto pela Isabela Portela Leite, Bruna Eduarda Gandra de Oliveira, Giovana Beatriz Curila de Oliveira, Natália Drete Ferreira, Isabela Cardoso Binhardi e João Vitor Alves César. Bom, antes de especificar os detalhes referentes à febre reumática, é legal ter uma definição geral dessa doença. No caso, a febre reumática é uma complicação não supurativa da faringoamidalite causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Nesse caso, o Streptococcus pyogenes, que decorre de uma resposta imune tardia a esta infecção em populações geneticamente predispostas que possuem HLA-DR7. Lembrando que essa bactéria é a mesma bactéria responsável por causar infecções de garganta e a escarlatina. Em relação à epidemiologia, estima-se que ocorram a cada ano por volta de 471 mil casos, o que dá uma prevalência em torno de mais de 15 milhões de casos de cardite reumática, um dos sintomas mais característicos dessa doença. Por consequência, ocorre aproximadamente 350 mil mortes anuais como resultado da febre reumática propriamente dita ou da cardite. Sabe-se que a maior ocorrência dessa doença está associada a países de baixa e média renda, como os localizados na África subsaariana, sul da Ásia e Australásia. Agora, falando um pouquinho do Brasil, o Ministério da Saúde estima uma prevalência da doença em torno de 3% em crianças e adolescentes, o que vai ser responsável por 40% das cirurgias cardíacas no país. Agora, em relação aos fatores de risco, nós podemos citar crianças entre 5 a 15 anos, ambientes desfavoráveis, como nos países subdesenvolvidos, onde há muita pobreza, acesso restringido a serviços de saúde, má nutrição e aglomerações, mulheres, embora a febre reumática possa afetar ambos os sexos igualmente, o prognóstico normalmente é pior para essas mulheres. Grávidas por conta de alterações hemodinâmicas que podem implicar agravamento da doença. Lembrando que a doença é rara antes dos 3 anos e depois dos 23 anos. No entanto, embora o fator de risco seja a idade entre 5 a 15 anos, a prevalência vai ser maior na fase adulta por conta da incidência de cardite, que é uma doença crônica causada pelo acúmulo de danos à válvula cardíaca por um agravamento único ou episódios múltiplos originados da febre reumática. A fisiopatologia da febre reumática consiste principalmente na infecção estreptocóxica faringiana. Porém, os estudos atuais apontam a possibilidade de cepas associadas à pele, principalmente nos países tropicais. Agora, os mecanismos fisiopatológicos vão se direcionar a uma resposta inflamatória autoimune, cuja reação se baseia no mimetismo molecular. Também, ela vai depender da suscetibilidade genética do hospedeiro, o HLA específico, e a cepa estreptocócica do grupo A, sendo que a tríade da autoimunidade será composta pelos fatores ambientais, pela suscetibilidade genética, como dito, e pela quebra de tolerância central e periférica. Assim, as imunidades envolvidas na fisiopatologia serão a inata e a adaptativa. Em relação à inata, nós vamos ter, em primeiro lugar, a infecção faringiana por Streptococcus pyogenes, depois a ação do sistema complemento, que vai fagocitar, e a tentativa de escape do Streptococcus, que vai acabar culminando na falha do sistema imune e assim a sistematização da doença. A fisiopatologia da imunidade adaptativa será o foco principal desse seminário, pois é a imunidade adaptativa que será a responsável realmente por atacar as bactérias. Assim, a partir da infecção faríngea por Streptococcus pyogenes, neutrófilos, macrófagos e células dendríticas vão ser ativadas e vão fagocitar essa bactéria. Desse modo, as APCs, principalmente a célula dendrítica, apresentarão os antígenos para as células B e T. Assim, os linfócitos TCD4 ativados vão se diferenciar em T-helper 2 e os linfócitos B ativados vão apresentar um antígeno para o T-helper 2. Lembrando que os T-helper 2 eles vão secretar citocinas como IL-4 e L5 e L6, sendo que a IL-4 é responsável principalmente por ativar as células B a produzirem IgG. Agora, vamos lembrar que a linfócito B também vai produzir o IgM também. Só que quando a gente tem um indivíduo suscetível, ou seja, ele tem a genética predisposta à febre reumática, aqui vai ter uma diferença, pois os anticorpos produzidos, como o IgG, vão atacar, sim, a bactéria, pois a bactéria apresenta na sua parede celular proteína M, mas também vão reagir com antígenos próprios. E, além disso, o IgG também vai estimular macrófagos e neutrófilos a atacarem as células do próprio corpo. Isso vai configurar, portanto, um mimetismo molecular, visto a reação cruzada existente. Isso também vai causar uma autorreatividade dos linfócitos e anticorpos ao miocárdio, por exemplo, o que vai causar um depósito de anticorpos nos tecidos, não só no miocárdio, que seria no coração, mas também no cérebro e articulações, causando inflamação, ativação do sistema complemento e danos teciduais, que são os danos responsáveis pelos sintomas e sinais da febre reumática. Quanto ao mimetismo molecular, ele ocorre quando o antígeno do patógeno se assemelha com o antígeno ou epítopo próprio do tecido do hospedeiro. Nesse caso, os anticorpos gerados pela resposta adaptativa, eles vão ter capacidade de reconhecer tanto o antígeno do Streptococcus pyogenes como os antígenos teciduais do hospedeiro. Isso só vai ser possível porque a bactéria ela contém na sua camada externa a proteína M, que além de ter uma propriedade antifagocitária, ela tem uma característica marcante que é justamente a similaridade com a proteína do tecido humano.
como a miosina cardíaca, a tropomiosina, a queratina e a laminina, sendo, portanto, responsável pelos danos teciduais da febre reumática, que vão ser principalmente no coração, no cérebro e articulações. Essa imagem mostra muito bem como acontece o mimetismo molecular. Observem que aqui a gente consegue ver a estrutura da proteína do Streptococcus, e aí na camada externa a gente consegue ver o complexo proteico, que tem a proteína M, R e T. No caso, para o mimetismo molecular, a responsável para isso vai ser a proteína M. Ela também tem outra característica, que ela vai ser responsável justamente pela reação imune. Mas vamos falar aqui do mimetismo molecular. Bom, a proteína M desse complexo vai ser muito semelhante à tropomiosina do miocárdio, o que vai ser responsável justamente pela reação cruzada. Agora, além delas, a gente também tem os carboidratos do Streptococcus, que também faz parte da parede celular, que vai se assemelhar muito com a glicoproteína da válvula, ou então o mucopeptídeo, que vai se assemelhar à sinóvia da articulação, e a membrana protoplasmática, que se assemelha ao sarcolema do miocárdio dos vasos e do citoplasma do hospedeiro. Agora eu vou explicar um pouco sobre a suscetibilidade genética da febre reumática. Em relação aos antígenos leucocitários humanos de classe 2, ou seja, os HLA classe 2, que estão expressos na superfície das células apresentadoras de antígeno profissionais, que são os macrófagos, as células dendríticas e os linfócitos B, o tipo DR4 e DR7 são os principais polimorfismos relacionados à apresentação de antígenos do Streptococcus pyogenes aos TCR do linfócito T. Já em relação aos HLA classe 1, que estão expressos em todas as células do organismo, o tipo B5 tem destaque na imunopatologia, pois está relacionado à falha na eliminação dos imunocomplexos. Quanto ao polimorfismo das proteínas imunorrelacionadas, temos a proteína C2 de ligação com a manose e as ficolinas, que estão relacionadas ao sistema complemento, os Toll-like receptors tipo 2, que são um tipo de PRR, o TGF-beta tipo 1, que é um fator de crescimento, o CTLA4, que é o ponto de verificação negativa para o linfócito T. Portanto, eles têm como função suprimir a atividade do linfócito T. Também tem a diminuição do antagonista do IL-1, portanto, tem um aumento da expressão do IL-1 e um aumento do TNF-alfa. Esses fatores, em conjunto, vão estar expressos nos indivíduos que têm suscetibilidade genética à febre reumática e vão causar um desequilíbrio entre o TH1 e o TH2, fazendo com que tenha uma queda do IL-4 e um aumento do TNF-alfa e do interferon gama. E isso vai gerar impactos na imunopatologia, que será vista a seguir. A imunopatologia da febre reumática. A proteína M está presente no Streptococcus pyogenes e é a estrutura da bactéria mais imunogênica. Ela apresenta uma homologia estrutural com proteínas alfa-helicoidais, que estão presentes na miosina cardíaca, tropomiosina, queratina, laminina e vimentina no ser humano. Assim, devido à reação cruzada por conta dessa similaridade, são observadas as manifestações clínicas nesses tecidos. Observamos na febre reumática a atuação de anticorpos causando um quadro de hipersensibilidade do tipo 2. A hipersensibilidade é uma reação de resposta do sistema imune exagerada ou inadequada a um estímulo causado por um antígeno e, nesse caso, ela é mediada pelos anticorpos, a partir da reação cruzada de mimetismo molecular já explicada. Assim, os anticorpos, principalmente a IgG, são ligados a antígenos expressos na superfície das células endoteliais. Isso promove a ativação de integrinas do tipo VCAM1 nessas células, que promovem a adesão. Dessa forma, ocorre líse de células endoteliais por ativação do sistema complemento e pela citotoxicidade dependente de anticorpos, além do recrutamento de linfócitos para o local. Já para a atuação dos linfócitos T, a ativação de linfócitos T que apresentam a reatividade cruzada com o antígeno tecidual e o bacteriano, e sua migração para o local. Isso causa ampliação da lesão e liberação de mais epítopos, que são as porções dos antígenos responsáveis pelo mimetismo molecular. Na febre reumática, é importante ressaltar a presença dos linfócitos TCD4, que será melhor explicada posteriormente. Eles causam a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa e o interferon gama, além da diminuição de IL-10 e IL-4 no local, que seriam responsáveis por uma resposta anti-inflamatória.
Como um adendo, a glomerulonefrite pós-estreptocócica é uma manifestação clínica que ocorre após a infecção estreptocócica beta-hemolítica do grupo A por uma infecção de vias aéreas superiores. Entretanto, diferente da febre reumática, que se apresenta como uma hipersensibilidade do tipo 2, a glomerulonefrite é classificada como tipo 3, devido à deposição de imunocomplexos nos glomérulos renais. Agora, falaremos um pouco sobre a participação da resposta celular na febre reumática. A resposta celular representa a participação dos linfócitos T na resposta imune adquirida. No caso da imunopatologia da febre reumática, os linfócitos TCD4, também chamados de linfócitos auxiliadores, são os de maior importância. Depois de ativados, essas células apresentam um papel importante na produção de anticorpos, pois são responsáveis pela cooperação TB. Além disso, liberam citocinas que agem recrutando e ativando células da resposta inata, bem como TCD8. Com relação às manifestações clínicas, a resposta celular tem um papel direto nas manifestações cardíacas graves. As células TCD4, quando ativadas, podem se diferenciar em diversas populações. As principais são TH1, TH2 e TH17, dependendo da citocina presente no meio. Cada população é capaz de secretar diferente grupo de citocinas e, por isso, apresentam papéis distintos na evolução de doenças. Sabe-se que a infecção por piógenes leva a uma reação inflamatória que envolve citocinas como IL-1, IL-6 e TNF-alfa. Já na fisiopatologia da febre reumática, em doenças cardíacas, a presença de diferentes citocinas no átrio com relação ao tecido valvar são decorrentes de células T imigrantes, quimiocinas locais e moléculas de adesão. Células derivadas de lesão cardíaca secretam predominantemente interferon gama e fator de necrose tumoral alfa, indicando um predomínio da resposta inflamatória e da diferenciação dos linfócitos para o tipo TH1. A produção de IL-4 é crucial para a proteção dos tecidos, uma vez que esta citocina resulta na diferenciação dos linfócitos para o tipo TH2 e estes fazem ativação dos macrófagos pela via alternativa M2, que são responsáveis pelo controle da inflamação. Diferente do miocárdio, onde a lesão tem maior chance de ser reversível, as células do infiltrado valvar produzem menos IL-4, resultando numa resposta inflamatória exacerbada e perpetuação da lesão. A febre reumática aguda pode apresentar uma série de manifestações clínicas distintas que aparecem após 2 a 4 semanas em relação ao episódio de faringite causada pelos streptococcus. As manifestações mais comuns são febre, artrite e cardite, que é a manifestação mais grave, pois pode levar ao desenvolvimento da doença reumática cardíaca crônica. No coração também pode haver a formação dos nódulos de Aschoff. E as manifestações menos comuns são coreia de Sydenham e eritema marginado. Embora esses sintomas afetem várias partes do corpo, eles, com exceção do agravamento da cardite, regridem com o tempo. A artrite geralmente afeta as maiores articulações, como por exemplo a do joelho, do tornozelo, do cotovelo e do punho. Durante o desenvolvimento da doença, várias articulações podem ser afetadas, sendo que a progressão de casos tem um caráter migratório e assimétrico. A artrite não causa deformidades, o que difere da artrite reumatoide. São apenas casos autolimitados que não deixam sequelas. É causada pela deposição de imunocomplexos nas articulações, pois os anticorpos reagem com estruturas da membrana sinovial e com o colágeno da cartilagem. A inflamação pode ser produzida de duas formas: pela ativação do sistema complemento, na qual ocorre liberação de C3A e de C5A, provocando atração de fagócitos e então dano tecidual, ou pelo reconhecimento por fagócitos da porção Fc dos anticorpos, causando assim o dano tecidual. A cardite é a manifestação mais grave, uma vez que pode causar sequelas e acaba levando o indivíduo a óbito. A febre reumática aguda pode causar uma inflamação generalizada do coração, envolvendo todas as suas camadas. No entanto, o endocárdio é o mais frequentemente afetado, sendo comum a apresentação de valvulite da válvula mitral, causando a sua disfunção. A cardiomegalia pode acontecer como uma forma de compensação nos casos em que a disfunção da válvula é grave. A cardite é causada pela deposição de anticorpos no tecido cardíaco. Neste caso, os alvos da reação cruzada são a laminina, presente na membrana basal da válvula, e a miosina, presente no miocárdio. Como podemos ver na figura, a ligação de anticorpos ao endotélio leva à expressão de moléculas de adesão, como a VCAM1, que interagem com a molécula alfa-4-beta-1 presente nos linfócitos T, favorecendo a adesão e infiltração dessas células. Ocorre, então, o desencadeamento da inflamação local, iniciada principalmente pelas células CCD4, havendo a destruição seguida do remodelamento do tecido. O remodelamento do endocárdio pode causar malformações e assim afetar o funcionamento tanto das válvulas quanto das cordas tendíneas, levando a sequelas como a regurgitação ou a estenose valvar.
A cardiomegalia pode acontecer em decorrência de regurgitação ou estenose grave, como uma forma de compensar o mau funcionamento da válvula. Os nódulos de Aschoff são granulomas, constituídos por macrófagos, monócitos e linfócitos T, formados em decorrência da inflamação do endocárdio. São estruturas patognomônicas da cardite e da febre reumática. A coreia de Sydenham é uma desordem neurológica em que o paciente apresenta movimentos rápidos, involuntários e incoordenados, envolvendo principalmente a face, causando caretas e sorrisos, o tronco e os membros. Labilidade emocional, ou seja, instabilidade emocional, também é uma característica da coreia reumática. A coreia de Sydenham está relacionada com a deposição de anticorpos, principalmente estruturas que compõem as vias dopaminérgicas do cérebro, que envolvem a substância nigra, núcleos da base, área tegmental ventral e sistema límbico. Áreas que coordenam o movimento corporal e o comportamento do indivíduo. Os anticorpos IgG reagem com os lisogangliosídeos e com receptores dopaminérgicos D1 e D2, o que causa diversas alterações nas vias de sinalização intracelular, como a ativação da enzima CANK2. Essa enzima, por sua vez, ativa a tirosina hidroxilase, que se relaciona diretamente com o aumento da produção de dopamina. Dessa forma, a estimulação acentuada das vias dopaminérgicas acaba causando os movimentos coreicos e a labilidade emocional. O eritema marginado acomete apenas 10% dos pacientes que apresentam febre reumática. É caracterizado por eritema de bordas nítidas, centro claro e por contornos arredondados ou irregulares. São lesões múltiplas, indolores, não pruriginosas, podendo haver fusão e resultando no aspecto serpiginoso. É causada pela reação cruzada de anticorpos com a queratina presente na pele, causando infiltração celular e inflamação. Pode haver a formação de nódulos no tecido subcutâneo devido ao desencadeamento de uma reação de hipersensibilidade tardia contra o antígeno do grupo A de streptococo. Os critérios de Jones existem desde 1944 e são padrão ouro para o diagnóstico da febre reumática. Passaram por várias modificações. A última delas, de 2015, incluiu o diagnóstico de recidivas da doença e a adoção da divisão da população de risco em alto, moderado e baixo, segundo a prevalência para a febre reumática, como pode ser observado ao lado da tabela. Sobre a aplicação dos critérios, temos para o primeiro surto a necessidade de completar 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores, e para as recidivas, além dos critérios anteriores, o diagnóstico pode ser feito com 3 critérios menores. As populações de risco moderado, alto e baixo compartilham os mesmos critérios, com a diferença para a inclusão da monoartralgia como critério menor e da poliartralgia e/ou monartrite como critério maior de artrite nas populações de risco moderado alto. É importante destacar que o VHS e a PCR, isto é, a velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa, são marcadores inflamatórios que se normalizam após algumas semanas, sendo recomendada a dosagem de outros marcadores inflamatórios, como a alfa-1-glicoproteína ácida e alfa-2-globulina, que se mantêm elevados por mais tempo para o monitoramento da febre reumática. Outro destaque é a cardite subclínica não ser considerado suficiente como critério maior da edição anterior dos critérios de Jones, de 2004, ressaltando a importância da solicitação do ecodopplercardiograma quando disponível. A artrite é muitas vezes o único critério maior presente, principalmente em adolescentes e adultos. Nos casos de associação com cardite, tem sido descrita a correlação inversa entre a gravidade das duas manifestações. A coreia de Sydenham ocorre predominantemente em crianças e adolescentes do sexo feminino, sendo rara após 20 anos de idade, e, sobre os nódulos subcutâneos, eles estão fortemente associados à presença de cardite grave. A aplicação dos critérios de Jones pede comprovação laboratorial de infecção streptocócica. Esse diagnóstico pode ocorrer por meio da cultura da orofaringe, o teste rápido para a detecção de antígeno ou testes imunológicos. Embora a cultura seja considerado o padrão ouro, no Brasil os testes imunológicos são mais comuns e é importante destacar que eles revelam uma infecção streptocócica anterior. Portanto, não tem valor para o diagnóstico do quadro agudo da faringoamidalite streptocócica. A dosagem da ASLO, que é o padrão ouro entre esses testes, eleva-se por volta do 7º dia após a infecção e atinge o pico entre a 4ª e a 6ª semana, mantendo-se elevada por meses, às vezes até por um ano após a infecção, sendo recomendada que seja dosado 2 vezes com intervalo de 15 dias. Mesmo sendo o padrão ouro, a ASLO não é o melhor teste. Os níveis de anticorpo anti-DNA ZB se mantêm elevados por mais tempo, porém é um teste mais caro. Ainda assim, o ideal seria a realização conjunta dos 3 testes para se obter uma sensibilidade maior, em torno de 95%. A respeito da profilaxia, a primária consistirá no tratamento da faringoamidalite e erradicação do streptococcus beta-hemolítico do grupo A responsável pela infecção, antes do desencadeamento de um primeiro surto. A recomendação é que o tratamento se inicie no 3º dia de infecção ou até o 9º dia. Formas assintomáticas ou oligossintomáticas da faringoamidalite e tratamento inadequado são dificuldades encontradas. A profilaxia secundária visará a prevenção de recidivas, novos surtos de febre reumática pelo uso periódico de fármacos contra uma nova colonização ou infecção pelos streptococcus. O fármaco de primeira escolha será novamente a penicilina benzatina, tanto na profilaxia primária como secundária, e a duração da profilaxia secundária depende da condição clínica do paciente e das sequelas deixadas no primeiro surto, podendo durar a vida inteira.